Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso ato de culto. Convido os irmãos que fiquem de pé. Vamos iniciar com a primeira música, que declara que nós vimos a tua presença, a presença de Deus, cantar uma canção. Nesse momento, eu gostava de convidar um irmão que sentia esse desejo, que exercesse uma oração de louvor. Agora. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos 6, dos versículos de 4 a 7. Convido a irmã Ana a ler, mas pode ler o 8 também, que é uma conclusão do trecho. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. É isso, irmão. É por isso que estamos aqui. Porque Jesus morreu por nós e nós morremos junto com ele.
o nosso pecado, a nossa vida passada, tudo isso morreu e agora estamos vivos para Cristo. Vamos louvar com mais um cântico. Quando olho tua santidade, vamos adorar Ele. Durante o próximo hino, os irmãos vão ter a oportunidade, os irmãos que vieram preparados e desejosos de coração, de entregar os vossos dízimos e ofertas. Por isso eu chamo o irmão Rogério, o irmão Pires, para recolher os dízimos e ofertas. Durante o hino Santidade, iremos fazer isso. Santidade,
irmão Rogério exerceu numa oração. Amém. Convido o pastor Joaquim Braz. Estar aqui à máscara, ou retirar a máscara, todos nós estamos, e eu gostava que nós pudéssemos juntos abrir as nossas Bíblias e deixá-las bem abertas, em Efésios, capítulo 4. Nós temos este desafio de seguir o exemplo que a Bíblia nos dá de como ser igreja, de como viver como uma igreja. Não mais como indivíduos soltos, com alguns laços, com algumas identificações, mas aquilo que a Bíblia nos ensina é a sermos igreja, a seguirmos o exemplo de algumas igrejas que encontramos, das muitas que existiam à época apostólica. Temos algumas que receberam cartas muito específicas para viver assim, viver como igreja. Então vamos ler Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 17. Efésios 4. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Já iremos ler mais os outros versículos, que se seguem. E hoje já é o dia 6 de setembro. O mês já começou, para alguns é o regresso ao trabalho, pelo menos para mim, para outros é aquela fase de espera até que as aulas regressem, e é bom que sejam presenciais e que se mantenham presenciais, até porque eu ouvi dizer de alguns pais que já estão desejosos que os filhos voltem mesmo às aulas presenciais. Mas é um tempo em que nós esperamos também que a temperatura nos vá dando sinais de que o verão está a acabar. Já me disseram, e ontem esta mensagem foi-me reforçada, de que o verão vai acabar em breve e que vou sentir a diferença, o fim de estação. A chegada do outono vai ser bem mais forte do que o final do verão. E setembro é o início de muitos, em termos letivos, em termos de trabalho, mas este versículo 17 tem uma orientação muito importante de como deve ser este mês de setembro para nós. Não necessariamente escrito para o mês de setembro, mas agora aplicando para nós. Versículo 17 e 18 diz-nos que não há aqui uma recomendação ou uma sugestão. Podem usar esta roupa, aconselho-vos, porque a temperatura vai baixar. Não, vamos ler o versículo 17 e também o versículo 18. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Não é um conselho, não é uma sugestão, não é um palpite. Olha, se calhar é melhor vocês fazerem isto. Se calhar, não. É uma palavra
vinda da parte do Senhor Jesus, para que estes irmãos que estão na igreja em Éfeso não vivam como os seus vizinhos, como as pessoas que desconhecem a salvação. Olhando para o texto, fala-nos aqui de gentios. Os irmãos estão com o texto bem aberto, certo? Os gentios. E esta palavra, no Antigo Testamento, dividia Israel dos outros povos. Ou seja, Israel, o povo de Deus, o povo separado, e os gentios. Todos os outros povos que não cultuavam, que não serviam ao Deus de Israel. Ao longo dos anos, esta palavra gentios foi identificando aqueles que vivem separados de Deus, aqueles que não aceitam Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas, aqueles que não aceitam o sacrifício perfeito, completo, suficiente de Jesus. São pessoas, os gentios, que não dão lugar ao Espírito Santo. São pessoas que não se deixam governar pela palavra de Deus. Por isso, diz-nos no texto bíblico, revela. O versículo 18 é muito forte. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E sublinha a última frase do versículo 18. Pela dureza do seu coração. Vamos tendo a Bíblia aberta para ler este texto que é rico para nós. Porquê? Esperava-se que a igreja em Éfeso, em primeiro lugar, não fosse vaidosa. E nós temos algum tipo de vaidade. Gostamos de nos ver ao espelho e gostamos de ver se o sapato está limpo, ou pelo menos o pé direito, porque o pé esquerdo geralmente fica dobrado na cadeira. Mas o pé direito está limpo, se combina. Se a nossa bolsa combina com a máscara, e eu sei que alguns têm umas máscaras mais personalizadas, e à medida que os dias vão passando, vamos ganhando o hábito de combinar a máscara com o resto da indumentária. Já faz parte, mas não estou a falar desta vaidade. Estou a falar de uma arrogância de pensamento, porque isto é muito comum, muito mais comum do que se pensa. É uma tentação muito forte, porque pensamos muitas vezes, fomos nós que mantivemos esta igreja. Fomos nós que mantivemos esta igreja. E é aqui que Paulo convém recordar as suas palavras. Eu já vos tinha avisado disto. É aqui que Paulo quer chegar quando, em Atos, no capítulo 20, e pedia que nós pudéssemos abrir Atos, capítulo, sem fechar em Efésios, claro, mas só dar uma saltada e ler o que Paulo escreveu. Aliás, Paulo disse, e que foi em Atos, no capítulo 20, versículos 29, 30 e 31, quando Paulo falou da liderança da igreja. Diz assim: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Algumas pessoas seriam levadas por outras doutrinas. E daí a importância de nós estarmos sempre a ler o texto bíblico. Daí a importância de nós estarmos a verificar se as passagens que são citadas estão mesmo lá. Então, esta igreja em Éfeso é aqui exortada a permanecer firme na doutrina, mas a lembrar-se de que não se pode deixar levar pelo vento da vaidade. Fomos nós que conseguimos, nós resistimos, os outros deixaram a verdade. Mas alguns iriam corromper a verdade evangélica e seriam eles mesmos líderes. Tornar-se-iam eles mesmos líderes. O versículo 23 fala de discípulos. Ou seja, Atos 20, 23 fala aqui de discípulos. A palavra original é mesmo esta. Os seguidores, os alunos do Mestre, os alunos de Jesus. Ou seja, seriam alguns membros da igreja que iriam formar pequenos grupos. Iriam eles formar pequenos grupos sectários, grupos de divisão entre a congregação. Mas a maioria iria resistir. Então, voltando para Efésios, capítulo 4, o versículo 17, aponta para estas pessoas que resistiram. Não se tornem vaidosos por terem sido vencedores no passado, porque vocês não foram levados pela corrente de desvio doutrinário, vocês não foram levados pelo vento da imoralidade, vocês permaneceram firmes, mas, por favor, não se tornem vaidosos. Cuidado,
este não é um comportamento de quem conhece Jesus. Cantávamos este cântico, santidade, santidade, é o que eu desejo, é o que eu preciso. E sabem o que é santidade? Versículo 17. É não enchermos a nossa vida de uma vaidade do que nós fizemos, de que nós mantivemos esta igreja. Este comportamento de destaque, para quem se pensa melhor do que os outros, só revela que o Espírito Santo ainda não alterou a maneira de pensar. O Espírito Santo ainda não conduz, não mostra o trilho, e a pessoa não segue este trilho, não segue este caminho. Temos um bom exemplo a seguir. E desde já, agora mesmo, não vamos ser mais vaidosos no nosso pensamento. Não vamos criar a ideia de que somos pessoas de uma classe espiritual superior aos demais. Àqueles que se afastaram, àqueles que se deixaram levar por uma qualquer briga, por um qualquer pregador da mensagem fútil. Então, estes são os inferiores e nós somos os superiores, ou muito mais grave. Nós somos os que permanecemos, porque mesmo quando os cultos deixaram de ser presenciais a partir de março, nós mantivemos-nos fiéis, nós mantivemos-nos sempre fiéis, nós demos as nossas contribuições, nós estávamos presentes, nós seguíamos e nós hoje continuamos aqui ao passo que uns deixaram de vir. Não, este sentimento não existe em nós. Não existia em Éfeso e não existe na Marinha Grande. Os gentios em Éfeso, diz-nos o versículo 18, e este é um texto, este é um versículo, repito, duro. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Os gentios, aqueles que não conheciam Jesus, andavam assim, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento. Há uma característica na maioria de nós. E se eu fizer aqui assim um levantamento rápido, vejo que há uma boa parte de nós com óculos. Ou seja, temos algum problema de vista. Há uns que não conseguem ver muito bem ao perto, outros ao longe, e à medida que se vai afastando, nós não vamos conseguindo ver muito bem. Outros têm outros tipos de problemas, mas a vista vai afetando, infelizmente, a todos nós. Ora, o que está aqui a falar o versículo 18 não é só da vista física, que já não consegue ver muito bem ao perto, então põe uns óculos, ou ao longe. Está a falar da vista espiritual. Estamos a ver? O pensamento dos gentios está obscurecido, ou seja, não tinham ideias claras em relação ao seu comportamento diante de Deus e das outras pessoas. Daí eram chamadas, versículo 18, duras de coração. Então, os cristãos em Éfeso não deviam imitar este comportamento, uma vez que estavam separados. Não, eles não estavam separados de Deus. Eles estavam unidos a Deus. Eles não estavam afastados, mas estavam próximos a Deus. Pelo sacrifício de Jesus, eram um só corpo. Cresciam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, tal como diz o versículo 15. Agora vamos deter-nos um pouco na dureza de coração. Estamos a ver como é que a igreja não deve ser? Devemos seguir o exemplo de, em primeiro lugar, não ser vaidosos, não ser orgulhosos, não pensar que somos nós, os bons, os superiores aos outros. E agora, a dureza de coração. Dureza de coração significa falta de perdão. Um coração duro não é só um coração impermeável, impenetrável, a uma palavra de carinho ou de gesto. Não. É um coração insensível ao perdão. Irmãos, isto não existe entre nós. Acredito que todos nós tenhamos passado por situações de conflito. Mais recentemente, há muito mais tempo. E até mesmo estas situações de conflito podem ter acontecido no nosso contexto familiar, com irmãos na fé, alguns membros da nossa igreja, e acredito que alguns de nós ainda tenhamos alguma relutância, alguma dificuldade em superar estes momentos menos felizes. Mas hoje é o dia de deixar cair esta barreira. Hoje é o dia de amolecer o nosso coração. Hoje é o dia de deixar de ter um coração duro, um coração de pedra, um coração insensível. E é a altura de passar a viver debaixo da orientação do Espírito Santo, a sermos pessoas que vivem o perdão de Deus e que partilham o perdão de Deus. Lembramos que em Éfeso não deveria existir dureza de coração, e em Viseu também não. Os cristãos em Éfeso não deviam ser pessoas que não perdoam, que não esquecem. E nós também não.
Nós devemos ser pessoas que perdoam, pessoas não só que esquecem ou não esquecem, mas pessoas que vivem o perdão. E se há algum conflito por resolver, eu hoje apelo a cada um de nós, apelo a todos nós. Se há algum conflito por resolver, então, irmãos, deixemos cair a dureza de coração. Vamos resolvê-lo em amor. Não com mais lenha para arder. Aquela frase, pois, e tu. Não. Vamos deixar cair esta dureza de coração. Acabaram-se as palavras que promovam o afastamento. Sabem? Isso caracteriza quem não conhece Jesus. Quem não foi perdoado por Ele. Nós hoje estamos prestes a celebrar a ceia. E sabem o que significa para nós? Estamos perdoados por Jesus. Vivemos debaixo do seu perdão. Sentimos a graça do Senhor Jesus a conduzir a nossa vida a cada dia. Então nós não estamos mais, versículos 8, com esta dureza de coração. Porque nós conhecemos Jesus. Nós somos perdoados. Nós estamos perdoados por Jesus. Então, meus irmãos, não permitamos que o nosso coração se endureça. É importante não sermos vaidosos, mas não termos um coração duro, um coração que não perdoa, um coração que não quer perdoar. Não permitamos que palavras ou atitudes frias, atitudes insensíveis, saiam da nossa vida para outras pessoas. Sabemos, e é um texto bíblico, que é do coração que procedem as nossas palavras, os nossos gestos e os nossos comportamentos. O exemplo que temos a seguir hoje é o de permitir que este perdão entre em nós definitivamente. Repito, a celebração da ceia é um memorial do perdão. Estamos perdoados porque Jesus foi à cruz, levou os nossos pecados, mas Ele não morreu, não está lá morto. Porquê é que nós apontamos para uma cruz despida? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Mas nós não podemos ser, versículo 18, entenebrecidos, obscurecidos de pensamento pela dureza do nosso coração. Agora repito, não pode ser uma entrada parcial do Espírito Santo. Porque se for uma entrada parcial, então o nosso coração ainda está fechado. Temos de deixar que seja mesmo uma entrada total. E eu pergunto, vamos perdoar? Agora, para um exercício individual, sem necessitar de responder em voz alta, a quem é que nós ainda não perdoamos? Honestamente. A quem é que nós ainda não conseguimos cumprimentar? A quem nós não queremos sequer cumprimentar? Ou temos dificuldade? A quem nós queremos manter afastado da nossa vida há algum tempo? Vamos, hoje, reatar esse tipo de relacionamento que esteja quebrado e seguir a ordem bíblica? Irmãos, não somos vaidosos, mas acima de tudo, não temos um coração duro. Agora leiamos o versículo 19 e também o versículo 20 e vamos encontrar aqui um contraste enorme. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. E versículo 20, com atenção. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. É um contraste enorme entre o 20 e o 19. Se os gentios, aquelas pessoas que não aceitam Jesus, que eram insensíveis nos seus desejos, que eram duros de coração, viviam para satisfazer as suas vontades, os seus caprichos, mesmo para isso cometessem as tais práticas impuras, originalmente a palavra aqui é sujas, os cristãos, versículo 20, não têm este comportamento, não têm este estilo de vida. Porquê? Versículo 20. Não foi assim que aprenderam de Jesus. Então vamos voltar ao Evangelho. No relato dos Evangelhos, Jesus, permite-me usar aqui a expressão pessoas sujas. E vou explicar porquê. Jesus conviveu com muitas pessoas chamadas sujas. Temos, por exemplo, uma prostituta. Temos uma adúltera. Temos ladrões, uns declarados, outros mais encapotados. Também teve um dos discípulos de Jesus, pertenceu a um grupo que nós hoje chamaríamos terrorista, os zelotes. Mas convenhamos, Jesus nunca lhes imitou o comportamento. Certo? Vimos Jesus envolver-se em prostituição? Não. Vimos Jesus adulterar? Não. Vimos Jesus a roubar mais ou menos encapotado? Não. Vimos Jesus a incentivar à morte, à violência? Não, pois não. Então os cristãos em Éfeso foram chamados a imitar Jesus, assim como nós hoje somos.
Ninguém está obrigado, nenhum de nós está obrigado a cortar relações, a deixar de falar com pessoas cuja vida esteja identificada com o versículo 19. Vamos olhar para o versículo 19. Temos amigos, temos contactos, temos relacionamentos de pessoas que se encaixam no versículo 19, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Eu sei que há algumas traduções, em vez de, usam outra palavra, em vez de para cometerem com avidez, tem uma outra tradução, mas a ideia é mesmo esta. Com todo o desejo, com toda a rapidez, com toda a entrega, cometem toda a sorte de sujidade. E nós conhecemos pessoas assim. Nós não temos necessariamente de deixar de falar com elas. Eu já não falo mais contigo. Nós temos um chamado. Viver como Jesus viveu. Temos amigos que cometem ilegalidades, mas nós não a cometemos. Relacionamos com pessoas imorais, mas não praticamos as imoralidades deles. E por aí adiante. O versículo 21, vamos agora olhar para os versículos 21 até 25. Aprendemos aqui uma condicionante. Se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Temos aqui o caminho, a indicação do caminho que precisamos. Em primeiro lugar, a condicionante, se é que o ouvistes. Precisamos dar ouvidos à palavra. Paulo está aqui a apelar a um exame de consciência individual e coletivo. Estava aquela igreja em Éfeso fundamentada na palavra de Jesus? Mateus capítulo 7. Vamos abrir? Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27. Jesus faz uma ilustração daquilo que Paulo vai buscar aqui neste texto bíblico. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua casa. Pois é, nem todos os que ouvem a palavra de Deus, nem todos os que ouvem Jesus, e daí a importância de Paulo escrever à igreja em Éfeso, se é que o ouviste, se é que a nossa vida está mesmo firme em Jesus, se nós permanecemos em Jesus. Porquê? Jesus faz aqui a ilustração. Quem ouve apenas a palavra de Jesus, é aqui comparado a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. E quando os dias de dificuldade chegam, e aqui Jesus é riquíssimo nas palavras, ou seja, os rios a transbordar, e nós sabemos o que isto é, a dificuldade. E permitam-me, irmãos, fazer aqui uma paráfrase para nós. Parece que as dificuldades, quando chegam sempre a duplicar, a triplicar e por aí fora. Nunca vem uma crise só. Vem um problema de saúde, chega ao desemprego, entretanto um filho, entretanto o nosso pai, entretanto o nosso irmão também está com problemas e parece que a nossa vida está ali no olho do furacão. Então Jesus está a dizer, quem vive esta situação assim do olho do furacão e não está alicerçado na palavra, não está alicerçado em Jesus, o que acontece? A casa cai. Mas quem ouve, quem vive o que Jesus diz, quem ouve e vive o que Jesus é, esse será como uma casa, Jesus faz aqui, com uma ilustração, alicerces fortes, ou seja, está edificada na rocha, a ponto de resistir quando os rios transbordarem. Porquê? Porque Jesus está lá. Ele é o alicerce da vida daquelas pessoas. E esta ilustração é válida para Viseu.
Viseu em 2020. O que é que temos feito às palavras de Jesus? São muitas as palavras de Jesus. Quando Jesus nos ensina acerca do perdão, o que é que temos feito? Eles. Eu? O que é que temos feito em relação ao amor ao próximo? O que é que temos feito em relação à prioridade de ser Deus? Eles não têm feito. Eles não fazem isso. Eu. Estamos a viver as palavras de Jesus ou estamos a colocá-las de lado da nossa vida? Estamos fundamentados na rocha? Estamos firmes em Jesus? Ou firmes na nossa formação, no nosso emprego, na nossa família, na nossa saúde? 2020 ensinou-nos, se nós ainda não tínhamos aprendido, não confie na sua saúde, não confie na sua família, não confie na sua formação, porque um vírus pode matar tudo. Recordemos que a Igreja é chamada a viver assim. Não em imitação à sociedade que a rodeia, mas a imitar exclusivamente Jesus. E então é aquilo que Efésios, no capítulo 4, nos fala aqui nos versículos 22 a 24. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior. É verdade, nós também tivemos este estilo de vida. E Paulo escreve aqui esta expressão, o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar na vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. O passado tem de ficar no seu lugar, no passado. O velho homem. Isto faz parte do meu passado. Aqueles cristãos em Éfeso tinham um passado que tinha de ficar no passado. Tinham vivido assim, dissolutamente, confiantes nas suas capacidades, cegos pela idolatria, mas agora são convocados a despir-se, a despojar-se deste velho homem, deste passado. Estamos a ver como temos muito a aprender com este texto, muito a aplicar para a nossa vida. Temos muito a aplicar para a nossa vida. Aqueles hábitos do passado devem ficar lá no passado. Os professores de língua portuguesa usam a expressão o pretérito. Temos o pretérito perfeito, temos o pretérito mais que perfeito, e deixem-me brincar aqui, irmãos. Este é um pretérito tão imperfeito que já não queremos mais. Não queremos mais. Despojarmos do velho homem. Porque é um pretérito tão imperfeito porque nós não conhecíamos Jesus. E despedindo-nos desses comportamentos, que fala aqui o versículo 23, da renovação do entendimento pelo Espírito. Então, os Efésios tinham uma ferramenta extraordinária ao seu dispor. Eles podiam recorrer ao Espírito Santo para os fazer compreender como alterar o que estava errado e renovar a sua vida. Além do irmão Rogério, há mais alguém que trabalha aqui na construção ou reconstrução? Alguém que faça umas reparações de casas, ou seja, picar paredes, depois rebocá-las? Há mais alguém? Ou só o irmão Rogério? O Lourenço faz o mesmo com a parte elétrica, ou seja, quando a coisa está mal, lá vai ele renovar a parte elétrica. Mas este é um aspecto material, físico, e que por vezes fica escondido. Nós nem sequer estamos a falar permanentemente de que foi aquela equipa, aquele senhor que veio cá e que reformulou. Nós não dizemos isto. Com o Espírito Santo é uma diferença, porque ele renova a vida dos cristãos de dentro para fora e que se torna perceptível aos olhos de todos. Romanos 12:2 diz, onde somos chamados a esta renovação espiritual: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, percebemos que o mês de setembro é bem mais rico e prazenteiro quando nos revestimos de uma personalidade cristã. Aquela que vive em verdadeira justiça e santidade, como fala aqui o texto bíblico. Podemos dizer que setembro chama ao regresso. Ao regresso ao trabalho, ao regresso às aulas, e para alguns é o regresso do afastamento da família, porque voltam para as universidades e voltam a estar longe de casa. Mas setembro é um mês com estas duas características, justiça e santidade. A justiça é saber que estamos perdoados em nome de Jesus. E a santidade
é a operação diária, permanente do Espírito Santo em nós. Não merecemos, é certo. É pela graça. Mas nós desfrutamos da vida abundante que Jesus nos dá, pela graça. E esta semana é uma semana para ser vivida em alegria, em novidade de vida, em santidade. E para terminar, o versículo 25, o que é que nos diz Efésios 4, 25? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Deixar a mentira. Falar sempre a verdade. Eu creio que todos nós conhecemos a história do menino e do lobo. Numa aldeia, um menino estava cansado da rotina diária de ir tomar conta, de fazer o seu trabalho, tomar conta das ovelhas, até que ele achou interessante, lá de uma montanhazita, gritar: "Vem o lobo!" E toda a aldeia foi tomar as precauções, foram buscar as forquilhas, enfim, foram tratar ali de proteger a pequena aldeia. E o menino a rir, riu, porque todos ficaram assustados, vinha o lobo. E foi corrigido. Segunda vez, no dia a seguir, na semana a seguir, ele fez o mesmo. "Vem aí o lobo!" E foram todos a correr, tomar as precauções. Ele voltou a rir. "Enganei-vos a todos." Até que um dia, o lobo veio mesmo. E já ninguém acreditou que o menino estivesse a chamar: "Vem aí o lobo." É mais uma brincadeira. Sabemos como termina a história, certo? E nós queremos aprender. Acabar com a mentira. No início deste ano consegui terminar a leitura de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E consegui terminar porque é um livro muito extenso. E foi uma das lições que tirei daquele livro, foi que apesar dos avisos de que existia uma rede de campos de extermínio em certas zonas do domínio alemão na Europa, poucos foram os que acreditaram na existência destes terríveis campos de morte. Claro que as autoridades nazis faziam sempre a contra-propaganda e diziam que era mentira e que não havia campos de extermínio. E apenas quando um dos sobreviventes polaco passou para a Inglaterra, o que se passava, com fotografias, alguns responsáveis britânicos passaram a acreditar que seria possível. Mas quando as tropas soviéticas chegaram a Auschwitz, depararam-se com um cenário inacreditável. E ainda hoje são feitas viagens por este campo horrível para que a memória nunca se nos apague. A mentira não pode prevalecer. Nenhum de nós, claro, teve um comportamento mentiroso ao ponto de ser comparado com o extermínio nazi na Europa do século XX. Mas, versículo 25, temos e devemos ser verdadeiros uns com os outros, porque é o texto bíblico que nos diz: somos membros uns dos outros. Numa analogia patológica, já imaginamos a boca a mentir ao pé acerca de um prego enferrujado? A boca diz: "Não há problema, pé, podes pisar o prego enferrujado, não te vai trazer mal nenhum." Já conseguimos imaginar o braço a dizer ao fígado: "Bebe, bebe, bebe álcool, não há problema, que não vais ter nenhuma consequência danosa." Uma brincadeira. Mas conseguimos perceber. Então, versículo 25. Nós também não praticamos, não promovemos a mentira uns com os outros. Se a boca não engana o pé acerca de um prego enferrujado, ou o braço não engana o fígado acerca do excesso de álcool, então nós, cristãos, limpos pelo Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo, também não o faremos. Somos chamados a viver com um bom testemunho, sem imitar quem vive de costas voltadas para Jesus, mas queremos imitar o próprio Jesus. Não queremos ser pessoas de coração duro, de coração insensível. Não queremos ser pessoas vaidosas, orgulhosas do que fizemos, de que nós mantivemos esta igreja. Mas queremos ser pessoas de perdão. E vamos perdoar hoje. Vamos viver os ensinos de Jesus e não apenas tomar nota dos mesmos. Jesus disse isto e isto muda a minha vida. Caso contrário, a nossa vida ruirá, como está em Mateus no capítulo 7. Então, renovados pelo Espírito Santo, vamos falar, versículo 25, sempre a verdade. Quando nós celebramos a ceia, estamos a dar uma oportunidade a nós mesmos de testemunhar acerca daquilo que Jesus é para nós.
Dizemos que acreditamos no sacrifício expiatório de Jesus. Dizemos que acreditamos que a sua morte foi física, real, mas foi uma morte suficiente, necessária para nos perdoar. Que aquele sangue derramado na cruz nos limpou de todo o pecado. E se quisermos perceber que pecado é esse, Efésios diz-nos toda a sorte de impureza. Pois bem, a ceia para nós é um memorial. E eu quero convidar a todos aqueles que aqui estão hoje, que um dia deram um testemunho público da sua fé através do batismo em Jesus, que acreditam que o sacrifício de Jesus é puro, perfeito, completo, suficiente e que não há outro que possa ser feito que nos limpe, que nos perdoe, que estamos em comunhão com o nosso Deus, com a nossa Igreja, que estamos na disposição de seguir o exemplo bíblico. Então vamos participar hoje neste memorial. Repito, não nos vai perdoar. A celebração da ceia não nos vai perdoar. Não nos vai encher assim de uma graça excelente. Vai dizer que nós acreditamos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E é a Ele que nós queremos imitar. Então hoje vamos celebrar a ceia, um momento alegre, um momento bonito para nós. E enquanto nós entoarmos a primeira estrofe deste hino, Pão da Vida, eu vou convidar os irmãos Pedro, Rogério e Raquel, que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. Eu vou só esfregar aqui as minhas mãos no álcool. Peço desculpa. E nós teremos a possibilidade de ser servidos do pão. Temos este desafio. Viseu tem vida, tem integridade, tem serviço, tem evangelização, tem unidade. E a vida passa por nós reconhecermos que estamos vivos porque Jesus se entregou por nós. Então nós vamos ser servidos do pão enquanto entoamos a primeira estrofe deste hino, Pão da Vida, pão que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Todos servidos? Irmãos, é uma alegria poder fazê-lo convosco hoje. É a primeira vez que o fazemos juntos e todos percebem que estes palitos são necessários agora para que tenhamos as normas de segurança e de higiene, de saúde pública garantida. Eu gostava que nós pudéssemos abrir juntos em Mateus, capítulo 26, e vamos perceber por que razão nós tomamos o pão. Fazemos-o em memória do Senhor Jesus e Ele dá-nos este exemplo. Mateus capítulo 26. Versículo 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Senhor Jesus, te agradecemos por este sacrifício que hoje recordamos. A tua morte dolorosa
necessária, dá-nos a vida. E te agradecemos porque tu és o nosso Salvador. Obrigado porque nos amas e porque nos chamas à tua presença. Muito obrigado por tudo o que tu és, por tudo o que tu fazes em nosso lugar. Nós nos dirigimos a ti, agradecidos. Amém. Vamos entoar a segunda estrofe enquanto nós formos servidos do vinho. O vinho, que é mesmo vinho, não se vai transformar em sangue, e os irmãos sabem disso. Não nos vai dar uma graça especial, apenas, e muito bem, nos recorda o sangue que Jesus verteu. E é esse sangue que nós vamos entoar agora. O sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. E este sangue traz-nos força, amor e vida. Que Jesus verteu é o sangue que nós recordamos hoje. Este sangue que é divino, que é eficaz e que nós celebramos, recordamos com este cálice. E convido a que possamos abrir as nossas Bíblias, novamente no Evangelho de Mateus, novamente no capítulo 26, mas agora vamos ler, os irmãos têm aqui diante, atrás de mim, versículos 27 e 28. Mateus 26, versículos 27 e 28. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Querido Deus, sempre te agradeceremos por tão grande salvação que nos dás, pela tremenda manifestação do teu amor. Obrigado porque o sangue do teu Filho é eficaz. Hoje é eficaz em nós, que nos limpa, que nos lava, que nos anima. E agora agradecemos-te porque estamos perdoados pelo teu amor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e entoar a terceira estrofe deste hino. E enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos cantar: vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor. Precisamos de Jesus para não sermos vaidosos, orgulhosos, para não andarmos envolvidos em pecados, para não ficarmos com o coração duro, mas para nos revestirmos de uma nova mentalidade. Senhor.
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar, irmãos. Vamos escutar o poslúdio em oração silenciosa e individual, lembrando-nos daquilo que a palavra do Senhor nos falou nesta manhã, para aplicarmos às nossas vidas.